Ou pode usar vinagre para neutralizar a queimadura. Pelo amor de Deus, para com isso. Primeiro você tem que se entregar. Primeiro tem que saber não temer. Saber que um dia você vai morrer. Você não sabe como isso dói. Só depois de perdermos tudo é que estamos livres para fazer qualquer coisa. Você já sentiu que sua mente não para? E no fim do dia parece que não sobrou energia para mais nada. O que você não sabe é que o excesso de pensamentos está drenando a sua energia. E hoje eu vou te mostrar como mudar isso. Hoje eu vou te falar sobre como controlar o fluxo de pensamentos e assim preservar sua energia vital. Eu não vou apenas te falar que é possível, mas como você pode fazer isso. Vivemos em um mundo que nos estimula a pensar a todo tempo, mas poucos entendem que pensamentos descontrolados consomem energia. Ou seja, você muito provavelmente está desperdiçando uma energia que precisaria para viver mais plenamente. Fique aqui até o final do vídeo porque eu vou compartilhar com você 3 passos simples que podem transformar a maneira como você lida com sua mente. Mas não se iluda quando eu digo simples, tá? Eu digo simples, mas isso não quer dizer que é fácil. Eu vou compartilhar aqui algumas ideias e ferramentas que vão te ajudar a domesticar esse seu cavalo selvagem que você chama de mente. O ponto de destaque aqui é que a ciência já provou por A mais B que o excesso de pensamentos consome a sua energia, tanto física quanto mental. E o interessante aqui de se destacar é que filosofias milenares como o estoicismo e o budismo nos ensinam como domar essa tempestade mental. E meu objetivo de hoje aqui é trazer uma coesão entre esses ensinamentos da sabedoria antiga e o que existe na ciência mais moderna, para você entender um pouco dos aspectos do pensamento, do fluxo de turbilhão mental e como podemos minimizar esse fluxo. Não cessar, mas fechar um pouco da torneira desse fluxo mental. A ciência demonstra que o cérebro humano processa em média 6.000 pensamentos por dia. Então pensa comigo. Segundo esses estudos, grande parte dos pensamentos são repetitivos e improdutivos, o que cria um ciclo de estresse e cansaço mental. O mais curioso aqui é que essa luta com os pensamentos não é nova. Filósofos como Sêneca e Buda já discutiam isso há milhares de anos. Sobre o impacto do excesso de pensamentos na nossa energia e bem-estar. Então pensa comigo, o fluxo constante de pensamentos improdutivos já era uma questão importante há mais de 2.000 anos atrás, quando a tecnologia mais avançada que existia na humanidade provavelmente era uma forja de fazer prego, e as questões mais preocupantes da sociedade se reduziam a torcer pela chuva da temporada para que tivessem uma boa colheita, ou seja, os motivos para um fluxo descontrolado de pensamentos eram há 2.000 anos atrás infinitamente menores. Hoje temos questões muito mais importantes para nos preocuparmos, como quem vai ser eliminado do BBB, qual time vai levar a Taça América e qual a maquiagem nova que a Virginia lançou. Existe um conceito interessante chamado de processo vagando pela mente. Algumas pesquisas mais recentes mostraram que a mente humana divaga até, se impressionem, 50% do tempo em que estamos acordados. É como se 50% do tempo que você tivesse acordado, você não tivesse domínio próprio dos seus próprios pensamentos. E você, querendo ou não, isso consome energia. E para elucidar isso mais pontualmente, essa energia que está sendo consumida é da parte do seu córtex pré-frontal, que é responsável por funções como foco, planejamento e tomada de decisão. Então imagina que em uma situação onde você precisa ter foco, você precisa ter orientação de planejamento, ou você precisa tomar uma decisão importante,
foi drenada metade da sua energia que seria útil para esses processos mentais, e você simplesmente desperdiçou ela vagando, divagando. Então até aqui a gente entende que tem que considerar que pensamentos têm um custo energético. Segundo um embasamento científico que temos da neurociência, sabemos que pensamentos descontrolados aumentam o nível de cortisol, o hormônio do estresse. Tá todo mundo sabendo o que é cortisol, o que drena a energia fisiológica e nos leva a um estado de esgotamento mental. Dentro dos conceitos que se estuda sobre a mente, sobre os processos envolvidos no pensamento, existe um processo de ciclo vicioso de pensamentos. Entendemos que pensar demais ativa redes neurais que estão associadas à ruminação, à ansiedade. Resumindo, pensar demais te deixa inevitavelmente mais ansioso. Eu vou trazer aqui uma conexão muito profunda da filosofia com as ciências mais modernas que estudam a mente. Os estoicos chamavam esse fluxo incessante de pensamento de agonia da alma. Sêneca escreveu: aquele que teme o amanhã consome a si mesmo no presente. E nas tradições budistas, a mente descontrolada é comparado a um macaco louco pulando de galho em galho, sendo conhecido como a mente de macaco. Para continuarmos, eu vou ilustrar dois opostos em natureza mental. Vamos criar aqui duas figuras para representar os processos da mente. No primeiro caso, a mente de macaco vai ilustrar a mente do ansioso, aquele que tem um fluxo descontrolado de pensamentos e que não possui domínio sobre o que pensa e sente. Seu julgamento é comprometido, suas decisões são precipitadas e suas ações são distorcidas. E do outro lado, vamos ter nossa segunda representação da mente, a mente de mestre. Aqui temos um exemplo claro de minimalismo mental e praticidade. Os pensamentos são usados como ferramentas para a resolução de problemas, em favor da criatividade e controle sobre os processos do mundo. Para iniciarmos a introdução de um processo de domínio dos pensamentos, eu vou começar com uma citação de Epicteto sobre controlar o que está ao seu alcance. Não são os eventos que nos perturbam, mas como os interpretamos. E isso se aplica diretamente ao fluxo de pensamentos. Um exercício prático é se perguntar diante de um pensamento: isso está sob meu controle? Imagine que você está dirigindo seu carro em uma estrada e de repente sente que a direção está frouxa. Você então para o carro e percebe que um dos pneus está furado. Ok, esse foi o evento, mas agora vamos observar quais processos podem acontecer na sua mente diante da situação ocorrida. Na primeira ilustração temos a mente de macaco, agindo sobre o evento, e no segundo caso, a mente do mestre. Quando a mente do macaco se depara com uma situação adversa, que lhe causa angústia, insatisfação, chateamento, ela está condicionada a entrar em um processo de resistência ao fato. O sujeito não aceita que isso esteja acontecendo com ele. E normalmente isso é ilustrado por frases como: nossa, como é possível? Isso só acontece comigo. Ou, logo hoje que eu estou atrasado. O indivíduo com a mente de macaco é o que conhecemos como reclamão. E o problema maior é que o reclamão é antiprático. Só até aqui ele já desperdiçou calorias e calorias, só reclamando e pensando como é azarado, tentando buscar na memória em qual momento o pneu furou, ou se furou no dia anterior, quando emprestou o carro para o seu irmão, e se ele ligar para o seu irmão para confrontá-lo, e se o step do carro não estiver cheio, e se os parafusos da roda estiverem emperrados, e se. Os pensamentos aprisionaram o sujeito. Com a mente de macaco, agora a situação que ele se coloca é como refém da adversidade. Agora ilustremos a mesma situação com o sujeito que tem a mente de mestre. Então, ele para o carro, vê o pneu furado,
alcança o step, troca a roda e segue viagem. Parece mais eficiente, não? Então até aqui vemos que existem dois estereótipos de mente, a do macaco e a do mestre. E nosso objetivo aqui é aprender a dominar a mente do mestre. Uma coisa que posso pontuar é que todos temos a mente do mestre, por natureza. A mente do macaco nos foi condicionada perante o ambiente em que crescemos, vivemos e estamos. Ela funciona como uma fuga da realidade, pois acredita ser uma forma de minimizar danos. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Vou ser mais objetivo e te levar a alguns passos para que possa retomar o domínio sobre a mente do mestre. Primeiro passo: aceitação. Hoje entendemos que a ansiedade é o excesso de futuro, quando você começa a projetar no presente possíveis acontecimentos do futuro. A ansiedade nunca é sobre o agora. Então, quando você entende que sua vida acontece no agora, que o pneu do carro está furado no agora e que você no agora precisa resolver o problema, você fecha as portas da projeção da ansiedade. Você aceita que a situação está ocorrendo, que você pode resolver o problema. Logo, então, você não tem motivos para ruminar pensamentos ou ficar ansioso. E se você não pode resolver, você aceita provisória ou permanentemente a situação. Segundo passo: reduza estímulos desnecessários. Quando eu falei no início do vídeo de hoje que temos muito mais preocupações do que antigamente, na verdade o que eu digo é que hoje temos muito mais distrações. As coisas importantes para a nossa vida, que vão elevar a nossa saúde mental, são as mesmas de 50 anos atrás. A diferença é que 50 anos atrás existia menos distrações, por isso era mais fácil ser sereno. Corte o máximo de redes sociais possíveis. Procure por conteúdos que sejam longos e profundos. Dê prioridade para livros e filmes. Saia das redes sociais. Entre na natureza. Não durma com a luz do telefone incidido sobre a sua cara. Deixe seu ambiente organizado. Seja minimalista. Até o ambiente ao seu redor, a forma que está disposta as coisas no seu quarto, no seu ambiente de trabalho, isso pode sim te gerar ansiedade. Isso pode sim te gerar um descontrole de um fluxo de pensamentos. Acredite ou não, somos seres visuais. Terceiro passo: cultive o silêncio interno. Busque pelo menos uma vez por dia um momento para meditar consigo mesmo. Aprenda a observar seus pensamentos. Entenda que se você tem a capacidade de observar seus pensamentos, logo você não é seu pensamento. E se você pode observá-lo, você pode controlá-lo. Mas calma, a questão é que nós, humanos, não podemos de forma direta e intencional controlar o que não queremos pensar. Vou te dar um exemplo. Vou te dar uma ordem direta e eu quero que você se esforce ao máximo para cumprir. Tá pronto? Não pense em um elefante rosa com bolinhas pretas. Pois é, eu sei que você pensou, mesmo eu dizendo para você não pensar. Isso mostra que seu cérebro não interpreta ordens negativas. Eu não quero pensar nas contas desse mês. Pronto, você pensou nas contas. Eu não quero pensar na minha ex. Pronto, você pensou na ex. E o mais engraçado é que quanto mais você resiste a um pensamento, mais ele persiste. Por isso, o tópico 3 pode facilmente te tornar um indivíduo que cultiva a mente de mestre, porque ele te fala não para controlar os pensamentos, mas para buscar serenidade mental, observar os pensamentos que surgem naturalmente em sua mente e deixá-los ir. Voltar sua atenção para sua respiração e batimentos cardíacos é de longe a forma mais simples e eficiente de se meditar e esvaziar cada vez mais o balde de pensamentos que provavelmente está transbordando para você. Entendemos como a ciência explica o custo energético dos pensamentos, como a filosofia oferece ferramentas milenares, como práticas simples podem transformar sua relação com a mente.
Como controlar o fluxo de pensamentos não é apenas uma prática mental, é um ato de amor próprio. Quando você domina sua mente, você preserva a sua energia vital para viver plenamente. Se você gostou do conteúdo, deixe seu comentário e compartilhe com quem também precisa controlar seus pensamentos. E preserve sua energia vital.